Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Vamos ler do 10 ao 22. Gênesis, capítulo 28, do verso 10 ao verso 22. Todos acharam? Diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. Ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Senhor, fala conosco, ó Deus, através dessa palavra. Te peço, Senhor, que o Teu Espírito esteja sobre nós, nos capacitando, ó Deus, capacitando a mim para falar e capacitando os meus irmãos para ouvir. E que seja, ó Deus, uma palavra vinda de Ti. Conheço, ó Deus, as minhas limitações e as minhas incapacidades, Senhor. É em Ti que eu confio quando estou aqui. Então, ó Deus, eu te peço que fale. Fale apesar de mim, porque a Tua igreja, Senhor, precisa da Tua voz, das palavras que procedem da Tua boca. É isso que nos alimenta, Senhor. Então livra-nos, ó Deus, de qualquer pensamento meu, de qualquer ideia minha, e que seja tudo, ó Deus, de acordo com a Tua palavra e com o Teu falar. Eu te peço e te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Eu já confessei aos irmãos que eu tenho dificuldade de lidar com temas, né? Vai ter o culto da família, eu tenho que preparar uma palavra para a família, eu tenho dificuldade com isso. Porque geralmente eu escolho um texto e exponho aquilo que o texto diz, e aí quando a gente tem um tema, a tentação que a gente tem é de olhar para os textos e encontrar esse tema lá. Às vezes o tema não está lá. Às vezes o texto não fala disso. Mas como a gente está procurando algo a respeito de um tema, então a nossa tendência, a nossa inclinação é enxergar ali. Então eu peço a Deus sempre graça e me ajuda, Senhor, quando isso acontece, e Deus me trouxe para esse texto, não só para esse texto, mas para a história de Jacó. Porque Jacó, ele teve o testemunho de seu avô e de seu pai. E eu ontem estava conversando com os casais a respeito de Provérbios 22:6, né, que diz: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e quando ela for mais velha, não se desviará dele, né? E a gente
meditou a respeito se isso é uma promessa infalível. E a gente sabe que não é. E compartilhei com os irmãos ontem que o livro de Provérbios, ele é um livro de princípios. E nós encontramos na sabedoria bíblica princípios que, se forem seguidos, temos uma grande probabilidade de que isso aconteça. Então a questão é, se nós ensinarmos os nossos filhos, provavelmente, muito provavelmente, eles vão permanecer nesse caminho. Mas não quer dizer que isso é uma promessa infalível, a ponto de, caso meu filho se desvie, eu dizer, Deus falhou com a sua promessa. Não, não é isso, porque ali é um princípio. Porque se ensinando existe o risco dele se desviar, de se afastar, imagina não ensinando. Então o princípio é, devemos ensinar, porque a tendência de quando ensinamos é que eles sigam nesse caminho. E é a respeito disso que nós vamos analisar aqui a trajetória de Jacó. Porque se vocês perceberem, Jacó, ele aqui inicia o seu relacionamento com Deus de uma maneira diferente de seu avô e de seu pai. Abraão e Isaac estabeleceram seu relacionamento com Deus, exigindo deles uma obediência, fazendo um chamado a eles para lhe obedecerem, e por meio dessa obediência, Deus fez promessas a eles. Mas Jacó estabelece o seu relacionamento de uma maneira contrária. O que Jacó diz? Se Deus me abençoar, ele fala aqui, olha, verso 20, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Então percebam que Jacó inicia a sua caminhada, quando ele sai da casa de seus pais, fugindo de Esaú, seu irmão, ele inicia seu relacionamento com Deus de uma forma diferente. Porque ele está se relacionando, até aquele momento, ele está se relacionando com o Deus dos seus pais. O Senhor ainda não é o Deus de Jacó. O Senhor é o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E ele aqui vê a coluna, vê a escada com os anjos subindo e descendo, ele ouve as promessas de Deus, porque Deus repete todas as promessas que fez a Abraão, todas as promessas que fez a Isaac, ele repete essas promessas a Jacó, mas Jacó diz, olha, eu estou vendo ainda esse negócio aí, eu ainda não estou certo dessa decisão. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nossos filhos, eu não fui criado no Evangelho, minha mãe não é cristã. Então eu me converti adulto e vim para a igreja, mas os meus filhos foram criados na igreja. E às vezes a gente pode ter a ideia equivocada de que pelo fato deles terem sido criados na igreja, eles são cristãos. E não é isso necessariamente. Em algum momento, o Deus dos pais deles deverá se tornar o Deus deles. Se você foi criado no Evangelho, se você vem de um lar cristão, e você vai se lembrar de algum momento da sua vida onde você se converteu. Seus pais te criaram na igreja, seus pais caminharam com você, te ensinaram as escrituras, você foi para a escola bíblica, você foi preparado, você foi ensinado, você ouviu pregações, mas em algum momento da sua vida, você precisou tomar uma decisão e dizer, o Senhor não é mais o Deus dos meus pais, o Senhor agora é o meu Deus. E Jacó está então nessa caminhada, Jacó está fugindo do seu irmão, porque quem conhece a história, ele roubou a primogenitura do seu irmão. E roubou a bênção do seu irmão. Esaú era o irmão mais velho, então ele deveria, na morte de seu pai, antes da morte do seu pai, ele deveria receber a bênção do seu pai. Mas diante de todo um estratagema montado ali por Raquel, sua mãe, e por Jacó, eles enganaram Isaac e fizeram com que Isaac desse a bênção para Jacó e não para Esaú.
E também num momento de fome do seu irmão, Jacó propôs trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. E Esaú, não valorizando a sua primogenitura, falou: tudo bem, eu estou com fome. De quem vai me servir a primogenitura se eu morrer de fome? E trocou. Então Jacó usurpa da primogenitura de Esaú e usurpa da bênção de Esaú. Então ele agora está fugindo. Ele está com medo, ele está saindo porque o irmão dele era forte, era caçador, era guerreiro, e ele não. Então ele está em fuga. Então ele tem essa visão, mas ele aqui diz: olha, se Deus me proteger, se for comigo nessa jornada, ele será então o meu Deus. Então a gente vai acompanhar um pouco dessa jornada. Jacó sai em busca de uma esposa e vai então encontrar a sua esposa na terra dos seus parentes. Isaac tinha dito para que ele não se casasse com pessoas estrangeiras, mandou que ele fosse lá para a terra dos seus parentes para encontrar uma esposa. E ele então vai para a casa de Labão, conhece Raquel. Eu falei o nome da mãe dele errado, né? Rebeca, isso aí, gente, desculpa. Eu fiquei com Raquel na cabeça. Então Raquel, ele conhece Raquel, a filha de Labão, se apaixona por ela, vai entrar em todo um relacionamento com a família de Labão para poder obter a mão de Raquel, mas ele então, é a vez dele agora ser ludibriado, né? Ele é ludibriado por Labão e ele é obrigado a se casar primeiro com a irmã mais velha, que é Lia, e depois trabalhar mais 7 anos para se casar, então, com Raquel. E ele fica lá esse tempo na casa de Labão, trabalhando, mas chega uma hora que ele quer sair da casa de Labão. Lá na casa de Labão, eu estou resumindo para a gente não ler toda a história. Lá na casa de Labão, o Senhor abençoa Jacó, de maneira que Jacó acaba tomando todo o gado de Labão. Labão o engana, Labão o ludibria e fica tentando mudar o salário dele, mas cada vez que Labão muda o salário, Deus abençoa Jacó e Jacó enriquece por conta dessa ação de Deus na vida dele. Então chega um momento em que Labão olha e fala assim: eu estou tomando prejuízo. Esse cara aqui está me roubando. Na verdade, ele não estava roubando. Labão tentou enganar Jacó e Deus abençoou Jacó para que cada vez que Labão tentava roubar Jacó é que se dava bem. E Jacó enriqueceu por conta disso. Então Jacó, depois que enriquece e ele tem esse relacionamento conturbado com seu sogro, ele decide então ir embora diante de um mandamento do Senhor. Capítulo 31, versos 3 a 5. Capítulo 31, versos 3 a 5. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. E agora o importante: porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Então vejam, mesmo diante da experiência de ser abençoado por Deus, mesmo ele vendo Deus agindo na sua vida e favorecendo ele diante da injustiça que ele estava sofrendo por Labão, ele ainda nesse momento diz: olha, o seu pai não está mais feliz com a minha presença aqui, mas o Deus de meu pai tem me abençoado. Então aqui o Deus de Jacó ainda não é o Senhor. Ele está tendo várias experiências, ele está desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor, mas Deus ainda não é o seu Deus. Então ele vai sair de casa, vai fugir com a sua mulher, com suas coisas, com as suas esposas, com seus filhos e com seus pertences. Labão vai persegui-lo, vai atrás dele, tomar satisfação. Como assim? Você está indo embora? Você não deixou nem eu beijar meus netos? Não deixou eu falar com os meus filhos? E Raquel tinha roubado os ídolos do lar, lá de Labão, e ele então vai atrás de Jacó,
e eles conversam, tem a discussão, tudo isso está no capítulo 30 e 31. Mas então no capítulo 32, versos 9 a 12, 31 mesmo, 53, no capítulo 31, verso 53, eles chegam no acordo, e Labão vai propor esse acordo. Verso 51 é melhor. E Labão continuou: eis aqui este montão de pedras, e essa coluna que levantei entre mim e você. Seja um montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo quê? Pelo temor de Isaque, seu pai. Ele está falando do Senhor aqui, mas ainda é o Deus de seu pai. É o Deus de Abraão e é o Deus de Isaque. Então, no capítulo 32, versos 9 a 12, Jacó vai fazer uma oração. E olha como ele começa essa oração. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Então veja que agora ele está voltando para a terra de seus pais, e ele está agora com uma família, ele está agora com bens, como ele disse, ele atravessou o Jordão apenas com o bordão, ele foi sem nada. E agora está voltando com família, está voltando com bens, mas ele ainda teme Esaú, porque ele lembra que ele saiu fugido, por conta de ter roubado a primogenitura e a bênção. Ele agora está voltando, mas nesse temor, quando ele vai falar com Deus, ele ainda se refere a Deus, mesmo orando, mesmo falando com Deus, ele diz, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Jacó. Então percebam que na trajetória de Jacó, há um processo, há uma lentidão, porque se pensarmos no chamado de Abraão, o relato que nós temos ali em Gênesis capítulo 12, é que Deus chamou Abraão e Abraão foi. E Deus se tornou o Deus de Abraão, e Abraão creu e foi no mesmo momento. Com Jacó está sendo um processo diferente, mesmo Jacó tendo sido criado e tendo sido formado e tendo visto o testemunho de seu avô e de seu pai. Mas ele aqui ainda diz que Deus é o Deus do seu avô e Deus do seu pai. Então vem aqui o episódio onde ele se encontra face a face. Vem aqui capítulo 32, versos 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs a val de Jaboque. 32, 22, é isso? É isso mesmo. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro, também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até romper o dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso,
Os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então aqui Jacó, dentro das experiências que ele teve com Deus, percebam que Jacó vinha tendo experiências com Deus, ele próprio, e aqui ele tem uma experiência muito mais pessoal com Deus, onde ele trava uma luta, e ele sabia que estava lutando. Por isso que quando ele pergunta, no verso 29, por favor, diga-me como se chama. O homem respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? Porque ele já sabia do que se tratava, ele já sabia que era alguém da parte de Deus, então ali ele tem o seu nome mudado. A partir daquele encontro, ele tem o seu nome mudado, porque na verdade a maneira como Israel iria lidar com as coisas também mudaria. Jacó, até aquele momento, ele era um homem que obtinha tudo que ele conquistou por meio de ardis, por meio de astúcia. Ele era um homem muito astuto, ele tinha uma capacidade mental que conseguia envolver as pessoas e conseguia obter o que ele queria. Mas a partir do momento que Deus lhe muda o nome, ele está mudando a maneira como ele vai se relacionar, então. Ele está aqui numa simbolização de um novo nascimento, numa simbolização de uma nova vida vivida por Jacó. Então Jacó vai adiante com tudo que ele havia planejado para se encontrar com Esaú, e o encontro que ele tem com Esaú é um encontro totalmente favorável. Esaú já não está com aquela ira, Esaú não quer matá-lo, não quer destruí-lo, e diz, haverá paz entre nós. Não temos por que entrar em guerra, e eu estou fazendo tudo isso para você ter a curiosidade de, quando chegar em casa, ler essa história, relembrar essa história. Mas então, após esse encontro com Esaú, e quando tudo corre bem, Jacó então faz uma outra coisa. 33, verso 18. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou como? São e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Agora o Senhor é o Deus de Jacó. Agora o Senhor é o Senhor dele, já não é mais o Deus de seus pais, já não é mais o Deus de Abraão e de Isaque, agora o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e de Jacó. Ele precisou passar por esse processo. Então, apesar dele ter sido ensinado, apesar dele ter recebido o testemunho do seu pai, Jacó precisou trilhar a sua própria jornada. Então, as 3 coisas que eu separei que a gente deve pensar a respeito dessa trajetória de Jacó. Lembrando-se do Provérbios, 22, 6. Jacó teve o testemunho de Isaque. Jacó conhecia a Deus, porque ele viu o seu pai se relacionando com Deus. Ele viu Deus abençoando o seu pai. Então, o conhecimento do Senhor, o primeiro testemunho que Jacó teve de Deus, foi de seu pai. Então, nós, em família, nós, na nossa casa, temos que ter consciência que o primeiro contato que os nossos filhos terão com Deus é por meio de nós. Nós não devemos terceirizar isso. Vivemos um tempo onde estamos terceirizando tudo dos nossos filhos. E depois reclamamos. Comentei ontem com os casais que o papel dos pais hoje é só torcer para dar certo, Porque ele entrega os filhos na escola e torce para dar certo. Ele entrega os filhos na escola bíblica e torce para dar certo. Mas não faz nada. Aí depois diz, porque a escola doutrinou meu filho. Porque a igreja não fez tal coisa.
Não é papel da escola e não é papel da igreja. É papel cada um de nós, dos pais, estarem ensinando os seus filhos. Então esse é o primeiro contato, e não é apenas um primeiro contato de falar. O testemunho que nós damos de Deus tem muito mais a ver com o nosso procedimento. Os nossos filhos estão olhando as nossas atitudes. Quantas e quantas pessoas eu conheci na minha trajetória cristã que têm dificuldade de se relacionar com o Deus Pai por causa do seu pai. Porque nós aprendemos que o Deus é o nosso Pai. Mas se a pessoa tem uma péssima referência de pai, se a pessoa tem uma péssima ideia de paternidade, quando ela ouve que Deus é pai, ela já se retrai. Porque o primeiro testemunho de paternidade que ela teve dentro da sua casa foi péssimo. Então, quando apresentamos um Deus Pai, ela diz: eu não sei muito se eu estou afim desse Deus Pai, porque eu sei como um pai é, e não é nada bom. Então, o primeiro contato que temos, ele é um contato em casa. Isso tem a ver com a apresentação da nossa fé, com a apresentação dos nossos valores. Isso tudo tem que ser dentro de casa. Até mesmo quando eles vão para a escola, até mesmo quando eles começam a entender a igreja. Porque se os nossos filhos tiverem uma dúvida a respeito das Escrituras, nós precisamos estar aptos a sanar essa dúvida. E se não estamos, precisamos buscar os meios para isso. É claro que existe uma liderança, é claro que existem pessoas que podem lhe ajudar com isso, mas precisamos tomar isso como uma tarefa pessoal. Nós precisamos conhecer a Deus, primeiro porque nós somos cristãos, né, gente? Então a gente tem que conhecer a Deus, nós temos que conhecer a Bíblia, nós somos o povo do livro. E em segundo plano, nós precisamos transmitir isso, em primeiro lugar, para os nossos filhos. E como eu vou transmitir o que eu não sei? Então o testemunho marcou Jacó. Jacó sabia que existia um Deus. Jacó sabia que esse Deus abençoava. Jacó sabia que esse Deus tinha uma aliança e tinha promessas. Então ele fala: olha só, Deus, se essas promessas realmente se cumprirem aqui, o Senhor será o meu Deus. Ele tinha um ponto de partida. Embora ele tenha se relacionado inicialmente com Deus de uma maneira diferente que os seus pais, ele tinha um marco inicial, ele tinha um ponto de partida, ele tinha um caminho que já tinha sido iniciado por conta da educação que seus pais lhe deram. Segundo ponto, Jacó, aqui, ele buscou a sua própria experiência com Deus. Os nossos filhos precisam buscar a sua própria experiência. Os nossos filhos precisam viver o seu relacionamento com Deus, não mais um relacionamento mediado por nós, não mais um relacionamento mediado pela igreja, pela escola bíblica. É preciso que ele desenvolva esse relacionamento pessoal, estimule os seus filhos a falar com Deus, a buscar em Deus, a pedir a Deus, a levar as suas ansiedades, os seus problemas diante de Deus. Diga: meu filho, minha filha, Deus é real, fale com Ele como você fala comigo, pergunte para Ele como você pergunta para mim, reclame com Ele como você reclama comigo, porque a gente pode reclamar com Deus também, tá, gente? Não se assuste, não. Leia o Salmo 44, o Salmo 73, Salmo 88, vê lá que o salmista tá meio bravo nas suas orações com Deus. Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a irem até Ele. Está com dúvidas? Eu vou te ajudar, vou ensinar, mas fale com Ele. Jacó disse o quê? Se o Senhor me trouxer em segurança, então tu serás meu Deus. Não é ilícito colocar a sua expectativa diante de Deus. Se é isso que está no coração, se existe uma dúvida: Senhor, eu estou em dúvida, Senhor, a minha fé está abalada, me mostre, me revele, se apresente. Não é ilícito fazer isso. Geralmente, quando eu estou evangelizando alguma pessoa que tem
uma dificuldade em crer em Deus. E eu não estou nem falando ainda de Bíblia nem nada, mas de crer em Deus. Eu sempre desafio essa pessoa, falo assim, por mais que você ache estranho, peça para que Deus, se Ele existir, se apresentar a você. Porque eu creio num Deus que fala, irmãos. Eu creio num Deus que é vivo. E eu não tenho temor nenhum de dizer para um ateu, para ele dizer, olha só, Deus, se o Senhor existe, me mostra. Eu quero ver. Porque eu creio que Deus vai se mostrar. Eu creio, porque Ele também apareceu para mim. Eu também não cria. Eu também não tinha fé. E um dia, Ele se apresentou a mim. Eu pude conhecê-lo e eu estou aqui hoje porque um dia Ele se apresentou a mim. Então desafie seus filhos a terem a sua própria experiência, desafie os seus filhos a terem o seu próprio diálogo com Deus, que não precisa necessariamente ser igual ao seu. A experiência do seu filho com Deus não precisa necessariamente ser igual à sua, porque a de Jacó foi diferente dos seus pais. Ele iniciou o seu relacionamento com Deus de uma maneira diferente. Talvez Abraão, se tivesse visto isso, está maluco, rapaz, como é que você vai falar assim com Deus? Se ele falou, acredita e ponto. Jacó vai dizendo, pai, para mim isso não é suficiente. Eu preciso que Deus me mostre mais. E pode ser que os nossos filhos também digam para nós, mãe, pai, eu ainda não tenho essa convicção. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais tempo. E a gente vai acompanhando, e vai ensinando, e vai orando, e vai estimulando ele a orar, para que ele desenvolva esse relacionamento com Deus. E por fim, tem mais um, falei 3, vão ser 4, que eu me lembrei de um agora. Mas vamos lá. Terceiro, Deus era real para Jacó. Embora ele dissesse que o Senhor não era o seu Deus, ele sabia que havia um Deus. Por conta do testemunho de seus pais. Ele ainda não tinha convicção de que o Senhor seria o seu Deus, mas Deus era real para ele, porque ele falava com Deus e Deus falava com ele. Ele tinha esse relacionamento e foi por meio desse relacionamento que ele se torna então realmente um herdeiro, ele se torna realmente um seguidor, um discípulo, alguém que serve ao Senhor. Mas ele tinha consciência de que Deus era real. Quando ele olhava para a vida dos seus pais, ele entendia, esse Deus existe. Eu posso até não concordar com ele, eu posso até não ter total convicção, mas esse Deus existe. Porque ele via isso no relacionamento de seus pais com Deus. Se Deus não for real para nós, se Deus não for real na nossa vida, se nós não realmente lidamos com Deus como alguém concreto, apesar de invisível, mas concreto, os nossos filhos vão perceber que Deus não é real para nós. Deus não é apenas uma ideia. Deus não é apenas uma boa ideia. Deus é real. Ele é concreto. Ele é mais real do que qualquer coisa que nós possamos tocar, apesar de ser invisível, e nós precisamos viver a nossa vida nessa realidade. Deus é real, e os nossos filhos precisam ver isso na nossa vida desde cedo, para que eles tenham esse ponto de partida. Bom, eu sei que Deus existe, porque meu pai demonstra isso, minha mãe demonstra isso, eu só preciso entender qual é o meu lugar nessa situação, nessa relação. Mas ele tem esse ponto de partida. E por fim, lembrando de novo de Provérbios 22, 6, nem sempre isso é garantia de nada. Sabe por quê? Porque Esaú teve os mesmos pais que Jacó. Esaú teve os mesmos testemunhos que Jacó. Mas Esaú não trilhou o caminho de relacionamento com Deus. Então, não é uma garantia. Nossos filhos são seres individuais e precisam encontrar o seu caminho com Deus. Nós ensinamos, nós oramos, nós clamamos a Deus,
Nós brigamos em alguns momentos, mas eles vão ter que tomar a decisão deles. Eles vão ter que seguir o caminho deles. E pode ser que não seja o caminho que a gente queria. E nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal do seu filho. Mas eles precisam tomar a decisão deles e a gente precisa respeitar e entender. Se minha filha ou meu filho chegar à conclusão de que não querem seguir ao Senhor, que não querem mais estar na igreja, eu vou lamentar e vou chorar muito. E vou continuar pedindo a Deus e vou continuar batalhando para que eles voltem. Mas eles nunca deixarão de ser meus filhos. Nunca. Essa é uma outra coisa que seus filhos precisam ter certeza, que você os ama incondicionalmente. Que não existe nenhuma exigência para esse amor. Porque como eu falei com os casais ontem também, o nosso Senhor, o nosso Pai nos ama incondicionalmente. E Ele perdoa os nossos pecados incondicionalmente. Se nós nos refugiamos em Cristo, todos os nossos pecados estão perdoados. Todos. Porque nós erramos muito, irmãos. Nós pecamos muito. Não é pouco, não. Ah, Guilherme, mas você está no Evangelho desde 1997, estou, e pecou muito de lá até aqui? Muito. Pequei hoje. E vou continuar pecando hoje, porque o dia está só começando. Minha mente me trai, meu coração me trai, mas eu creio que esses pecados também estão perdoados. Então o nosso filho precisa saber que o nosso amor por eles é incondicional. Nosso filho precisa saber que ele pode sentar na mesa e dizer assim: pai, mãe, eu não quero mais ir à igreja. Isso quando eles estiverem adultos, tá, gente? Criancinha, pelo amor de Deus, né? Minha filha está com 25, meu filho está com 20. Meu filho de 10 falar que não quero mais ir para a igreja, eu falo, sinto muito, mas você vai assim mesmo. Mas com 20, com 25, não quer. Eu vou lamentar e vou dizer para ele: meu filho, mas você sabe que eu vou continuar tentando até o fim, né? Porque você sabe que, de acordo com o que eu creio, de acordo com a palavra que foi revelada a mim, você precisa do Senhor Jesus para passar a eternidade comigo. E você é meu filho, eu quero que você passe a eternidade comigo. Por amor. Mas a gente não tem esse poder. A gente não tem esse domínio. Eu digo isso porque, caso o seu filho tenha se desviado, não tome para si essa culpa, esse peso. Porque o provérbio é um princípio, mas eu estou aqui sem ter aprendido a palavra de Deus em casa. Então isso não é requisito. Ah, eu fui um pai não, mais ou menos, eu fui uma mãe mais ou menos, é por isso que meu filho está desviado. Não necessariamente. Porque se dependesse de uma mãe crente, de um pai crente, eu não estaria aqui. Eu estou aqui pela graça de Deus. É a graça de Deus que salva. Então, se ajoelhe e clame ao Deus que salva. Amém? Mas tem esses princípios. Ensine, dê testemunho, estimule o seu filho, a sua filha, a ter o seu próprio caminho com Deus, a ter o seu próprio relacionamento com Deus. Demonstre que Deus é real e que Ele pode se relacionar com esse Deus real. E a partir daí, que ele não seja um Esaú, que ele seja um Jacó. Que mesmo trilhando um longo caminho, mesmo demorando muito tempo, porque vocês se lembrem que Jacó saiu e fez essa promessa sozinho. E quando ele volta e diz que o Deus é o Deus dele, ele já tinha 12 filhos, 2 esposas, uma riqueza imensa. Então se passaram muitos anos a respeito disso. Então não perca a esperança. Continue clamando a Deus, continue orando. Ah, meu filho se desviou. Tá, mas ele está vivo ainda. Ele está vivo ainda. Ele pode ter passado o Jordão com um bordão, mas quando ele voltar, ele volta com a família toda. Continue tendo essa expectativa, continue tendo essa esperança. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.
Oh Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos com a nossa casa. Ajuda-nos com os nossos filhos. Em primeiro lugar, ajuda-nos a dar testemunho. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Que nós possamos dar o testemunho de que o Senhor é completamente real. Que o Senhor não é uma ideia entre tantas outras ideias que esse mundo apresenta. Que o Senhor é real. Que o Senhor é a verdade. Não uma verdade. O Senhor é a verdade. E que isso fique claro no nosso proceder na nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos ser filhos melhores para Ti, queremos dar testemunho melhor de Ti, e queremos ser pais melhores para os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a dar esse testemunho de que o Senhor é real. Ajuda, Senhor, os nossos filhos a terem esse relacionamento pessoal contigo. Dá-nos estratégias, dá-nos meios, dá-nos maneiras, ó Deus, de estimulá-los a desenvolverem por si esse relacionamento contigo. Que o Deus dos meus filhos não seja o Deus do Guilherme, que o Deus dos meus filhos seja o Deus deles. Que eles não tenham um relacionamento contigo mediado por ninguém, apenas pelo teu Filho, que é o único mediador entre Deus e os homens. Que esse relacionamento deles seja real. E eu te peço, Senhor, responde às orações dos incrédulos, Pai. Responde às orações daqueles que estão com a sua fé vacilante. Senhor, responde às orações daqueles que buscam te conhecer. Apresenta-te, Senhor, revela-te a eles, ó Pai, que eles possam te ver, que eles possam te ouvir, que eles possam crer em ti, Senhor, para a glória do teu nome e para a nossa alegria, Senhor, de ver os nossos filhos, de ver os nossos amigos, de ver a nossa parentela caminhando contigo, Senhor, na certeza de que estaremos juntos na Nova Jerusalém, e que essa vida aqui vai passar, mas que nós estaremos juntos na eternidade, Senhor. Abençoa as famílias dessa igreja, abençoa os pais, as mães dessa igreja, abençoa os professores dessa igreja, Senhor, e opera milagres, porque a salvação de um ímpio, de um pecador, é um milagre. Não temos em nós a potência, não temos em nós a capacidade, queremos apenas cumprir o princípio da tua palavra de ensinar, mas nós sabemos que é uma obra tua, e nós confiamos em Ti. Obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que essa palavra, ó Deus, traga consolo aos corações. Que essa palavra, Senhor, traga exortação e correção a nós. Que nós sejamos mudados e transformados por essa palavra, para a glória do Teu nome. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.